no Age. It's everywhere. Tá bom, manda bala. Eu coloquei pra gravar já aqui. Beleza, vamos lá, Lucas. Bora. Boa. Vou testar um negócio aqui. Pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu vou participar com vocês como ouvinte, tá? Perfeito.
Olá pessoal, boa tarde. Só guardando uns minutinhos aqui para nós começarmos. Vamos lá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Bruno e aqui seja bem-vindo aqui ao nosso webinar, como transformar dados em inteligência com IA e RAG. Eu sou o Bruno Monteiro da Nuage, aqui tem o Alisson, o Lucas também, que é arquiteto de soluções da AWS. E hoje vamos estar aqui falando sobre o assunto de IA e RAG. Nosso objetivo aqui é trazer uma conversa prática e estratégica sobre como as ISVs podem usar a inteligência artificial para gerar valor e a partir dos dados que elas possuem. E antes de começar, só um aviso rápido, no final do webinar nós vamos ter um quiz aqui interativo no Kahoot, com perguntas aí sobre o conteúdo de hoje. Então, quem participar do quiz e ganhar, ele vai ganhar uma Alexa aqui da Nuage. Então, fica com a gente até o final, que além de aprender, você pode sair com um prêmio bem legal aí. Hoje, aqui está a estrutura aqui do nosso bate-papo. Por que a IA deixou de ser tendência para se tornar uma expectativa?
E em seguida nós vamos falar aqui, explorar sobre o conceito de RAG, e de uma forma extremamente eficaz de conectar também com IA e os dados da sua empresa. Então depois a gente mergulha em um caso de uso real, com arquitetura detalhada e serviço AWS também, e como você pode usar tudo isso na prática. A gente também vai fazer uma demo ao vivo, o Lucas vai trazer uma demo ao vivo já com o caso de uso, respondendo algumas dúvidas, e também nós vamos mostrar como você pode começar com segurança, inclusive com o nosso apoio para fazer essa transição e essa caminhada aí para a sua transformação digital. Sobre a Nuage, para quem ainda não conhece, a Nuage é uma consultoria especializada em nuvem, automação, observabilidade e, mais recentemente, em inteligência artificial aplicada. A gente trabalha com ISVs, scale-ups e grandes empresas ajudando a transformar os seus ambientes seguros, escaláveis e orientados à inovação. Então, a grande diferença aqui do nosso trabalho é que a gente não implementa só um IA como, vamos dizer, um IA como modinha mesmo, um IA que a gente olha no negócio, vê os dados, a maturidade técnica e propõe soluções que realmente façam sentido e tragam valor para o negócio. Como transformar dados em inteligência com IA? Nós vamos começar com a pergunta que abre tudo aqui, na verdade. Como que a gente vai transformar dados em inteligência? Como vamos transformar dados em inteligência com IA e RAG? A verdade é que a IA está deixando de ser uma vantagem competitiva e virando, vamos dizer, já um requisito de mercado. Né? Na verdade, quem tem IA hoje, ela está tendo um diferencial na sua empresa e é uma grande vantagem para o seu negócio também. Então, pensando no produto já como... você pensando no seu produto, os clientes já esperam experiências mais inteligentes, né, com respostas personalizadas, sugestões contextuais, recomendações automáticas, e isso, com certeza, ele vai trazer uma melhor experiência para o usuário, uma melhor experiência com o usuário e um diferencial para o seu negócio. Então, o mais interessante é que você, como ISV, já tem um ativo mais valioso que é para isso, que são os dados. Então, a transformação, com os dados que você tem, com as ferramentas que conectam com os seus dados e fazem a transformação nisso num ativo valioso para você transformar isso em insights, em informações que realmente tragam valor para o seu negócio. Então, isso é o que faz a transformação. A transformação ela acontece quando você conecta esses dados com a IA, vamos dizer, de forma segura, contextualizável e escalável. E é exatamente isso que o RAG resolve. Então, o que é o RAG e como ele muda o jogo? Ele é um acrônimo para Retrieval Augmented Generation, ou geração aumentada por recuperação. Ela é uma técnica que combina modelos de linguagem, como o GPT ou o Claude, com mecanismos de busca inteligente. O grande diferencial é que o modelo, ao invés de tentar uma resposta baseada no que viu no treinamento, ele vai buscar a resposta em documentos que você fornece, ou seja, na sua base de dados, como PDFs, o próprio banco de dados, nas documentações internas que você tem, por exemplo, procedimentos ou um resumo de documentações de determinados clientes. Então, com isso, ele consegue responder com contexto, com precisão e diretamente de uma fonte confiável, já que você que tem esses dados dentro da sua base de dados. E isso resolve, vamos dizer, ela resolve o maior dos problemas das LLMs de hoje, né, que é a famosa alucinação. Então, com o RAG, a IA ela conhece a sua empresa, conhece a sua documentação, conhece os seus produtos e, com base em tudo isso, ele responde aos questionamentos, responde os inputs que eles têm das aplicações com base em todos esses dados que você tem.
aqui a gente já aprofunda um pouco mais no funcionamento do RAG. Nós podemos pensar em dois passos. Primeiro, a IA faz uma, como que eu vou falar? Ela faz uma busca baseada na sua pergunta, usando a semântica e não só as palavras-chave. E com isso ela consegue ter um maior refinamento no que ela vai buscar. E depois ela pega os melhores trechos que você tem encontrado, os melhores trechos encontrados, e usa isso como uma base para gerar uma resposta natural. Ou seja, isso aqui ela não é só um chatbot de decisão, nem com resposta estática. É um IA que consulta o que você alimentou ali dentro e a partir disso ele responde de uma forma personalizada, natural e com base real. Então, agora a gente entra aqui já na parte prática, onde nas questões de arquitetura, vamos dizer, a arquitetura típica com o RAG dentro da AWS. Nós temos aqui alguns produtos que a gente acabou trazendo, que é o Amazon Bedrock, onde vivem os modelos de IA, e você pode escolher entre vários, como Cloudera, Mistral, Anthropic, sem gerenciar a infraestrutura. Tem o Amazon Quendra também, que é o motor de busca semântica. Ele entende a linguagem natural e a estrutura dos dados de forma inteligente. O OpenSearch também, que faz a vetorização e ajuda a encontrar os trechos mais, vamos dizer, os trechos mais relevantes, com base em similaridade, com base na consulta que ele está fazendo e com os dados que ele está consultando. Então, e além disso, tem o Lambda e o API Gateway também, que conecta isso com a aplicação uma aplicação SaaS. Então, e claro, também tem o S3 que a gente serve como repositório central dos documentos, que é os PDFs, os manuais, as planilhas. E essa arquitetura é modular, serverless, segura e fácil de escalar também. Então, conforme o crescimento do produto, você pode utilizar essa estrutura, que também ela é uma estrutura de baixo custo. Aqui a gente trouxe um caso de uso, um exemplo real, onde a gente trabalha com uma ISV que oferece uma plataforma de gestão educacional para escolas e universidades. O desafio que nós tínhamos aqui, ele era um desafio claro, onde o desafio era um alto volume de suporte, com perguntas repetidas, matrícula, rematrícula, boleto, disciplinas, prazo de inscrição. E nós criamos um assistente virtual que ele era alimentado com documentos da própria instituição, como o manual do aluno, calendários, regulamentos, boletos. E o resultado disso é que nós tivemos atendimento 24 horas, sem escalar a equipe, resposta em segundos com base nos documentos reais da instituição, redução de mais de 40% nos chamados humanos e sem a necessidade de a gente treinar um modelo com fluxos, scripts, intents. Então, o sistema ele aprende a partir dos documentos que nós temos. É isso. Perfeito. Lucas? Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS, tá? Primeiro, até pegando o gancho, né? Aquele caso de chatbot que foi mostrado aqui agora, ele é um caso bem legal porque, assim, é um dos casos de uso que nós temos trabalhado ali frequentemente quando a gente fala de IA generativa, tá? Essa questão de chatbots. Mas não só isso, tá? Existem casos de uso que nós temos trabalhado, como, por exemplo, o uso de AI generativa para atender tickets, atender chamados, né? Isso é um caso de uso bem legal para tanto fazer a classificação quanto para pré-responder alguns desses chamados, né? Eu tenho visto em alguns casos ali o uso de AI generativa para geração de vídeos. Então, por exemplo, vídeos de notícia, utilizando a AI generativa para já conseguir fazer a geração desses vídeos, né? E é claro, a gente fala muito de AI generativa, mas, na verdade, eu sempre gosto de falar de AI como um todo, né? Então, quando a gente fala de casos de AI, a gente
estende isso para, por exemplo, poxa, muita coisa de visão computacional que vem acontecendo, muita coisa ali de casos de ah, extração de insights de dados, né? Então, são alguns pontos ali que a gente tem trabalhado no dia a dia, que eu vejo bastante no dia a dia com os clientes, tá? Opa, só uma coisa, Bruno, tem uma pergunta aqui no chat, tá? Acabei de ver. Deixa eu pegar aqui. Nesse caso de uso educacional citado, não foi utilizado o OpenSearch ou Aurora? Não é um pré-requisito em arquiteturas de IA? Entrou aí? Tá? Lucas, perdão, eu tô aqui, eu tô tentando achar a pergunta, você me falou sobre a questão do... Ele está perguntando aqui sobre o uso do OpenSearch ou Aurora. No caso que você citou ali, no caso do chatbot educacional, se não foi utilizado um OpenSearch ou um Aurora da vida, né? E se isso não é um pré-requisito em arquitetura de inteligência artificial. Não é um requisito em si, mas você pode utilizar essas duas infraestruturas, essas duas tecnologias. No caso do assistente virtual, a gente combinou o uso do OpenSearch com a Aurora, porque cada serviço tem um papel bem específico vamos dizer, na arquitetura REG. O OpenSearch ele foi utilizado ali como motor de busca vetorial. Ele armazena os documentos da instituição em formatos, vamos dizer, em formatos semânticos, né? O que permite que vamos dizer, quando cada aluno ou que cada professor ele faça, vamos dizer, um questionamento, a IA ela encontre rapidamente o trecho mais relevante dentro da documentação que está lá no banco de dados, né? Que pode ser os PDFs, os manuais, e a partir daí é ele que viabiliza aquela recuperação contextual baseada, vamos dizer, como que eu posso falar, na similaridade com o texto. Então, já falando do Aurora, o Aurora ele entra como, vamos dizer, como o banco relacional para guardar os metadados dessas interações, né? Como histórico de perguntas, como a identificação do aluno, como a referência cruzada com documentos oficiais, o controle de contexto da conversa. Então, essa separação, eles não são requisitos, mas essa separação, ela traz flexibilidade e escalabilidade também. O OpenSearch ele responde rápido, mesmo se você tiver um grande volume de documentos, e o Aurora também ele mantém a parte transacional e estruturada organizada. Então, isso é essencial, principalmente para manter governança, para você manter a rastreabilidade e também manter a performance no sistema como um todo. Acho que eu respondi a pergunta. Você quer fazer mais algum questionamento? Deixa eu ver aqui. Pessoal. Acho que só foi essa do Diego. Lucas, você está no mudo. Perdão. Opa, agora sim, né? Agora foi. Era pegadinha, gente. É pra ver se vocês estão prestando atenção, entendeu? Boa. Mas assim, bom, então vamos lá, né? Como que eu tenho trabalhado aqui como arquiteto da AWS nesses casos? O que eu vejo no dia a dia é isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Nossa visão nesse sentido de IA generativa. Primeira coisa, eu acredito que se algum de vocês já esteve em algum webinar ou em algum talk da AWS sobre IA generativa, vocês muito provavelmente já viram esse slide, tá? Que é um slide que a gente gosta bastante aqui, que é basicamente um ponto antes de falar de AI, né? Então, pode passar para o próximo, por favor? Só para... Perfeito. Vamos lá. Normalmente, todos esses casos de uso que a gente citou, né, sei lá, análise de contratos jurídicos usando a IA generativa, por exemplo, né, todos eles partem de um seguinte princípio: dados. Tá? Então, a mensagem que a gente sempre vem trazendo aqui
tá? E que é muito importante legal, vamos falar de projetos de AI, mas primeiro, como que está a parte de dados? Está organizado? Já existe um data lake? Já existe a parte de governança, de compliance desses dados? Esses dados eles estão sendo tratados de alguma forma? Existe um pipeline de dados? Como que isso é feito atualmente, né? Como que esses dados são integrados? Porque é ali que está, na verdade, a fonte do que a gente precisa para trabalhar nesses projetos de AI, né? Ali é a nossa base, ali é o nosso core para os projetos, tá bom? Pode ir para o próximo, por favor. E aí, dito isso, né, como que isso pode ser aplicado dentro da AWS? Como que a AWS trabalha com IA generativa? Bom, basicamente vocês já devem ter visto aqui alguns desses produtos, tá? Alguns desses serviços. E aí eu acho legal dividir eles em 3 camadas, tá? Na camada superior aqui, a gente tem a parte que é o uso de IA generativa para melhoria de produtividade, tá? Então aqui eu já estou falando de serviços que eles são prontos, né, de certa forma, para te ajudar a melhorar a produtividade interna da sua empresa, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui um Amazon Q Business, por exemplo, aqui eu já estou falando de um assistente de AI que você consegue trazer ali para dentro do seu negócio e que ele é voltado muito para os analistas de negócio. Então, você integra ele com as suas bases de dados internas, sejam elas quais forem, ele tem várias integrações, e com isso, ele cria um chatbot onde a pessoa consegue ir lá e ir perguntando coisas, encontrando as coisas dentro, né, das bases de dados internas da sua empresa. E não só isso, ele também traz a possibilidade de você criar o conceito de apps, que ele chama. Então, você consegue criar chatbots especializados em determinadas ações, né? E isso acaba acelerando muito, né, o processo. Às vezes a gente fala, poxa, eu quero adotar AI, mas não sei por onde começar. É um caminho, tá? E do outro lado aqui, o Skill Developer, que aqui nós já, enquanto aqui no business nós estamos falando com os desenvolvedores, perdão, com os analistas de negócio, no Skill Developer nós estamos falando ali com os devs, né? Então, nesse lado aqui, a gente já está falando de um assistente de desenvolvimento usando AI. Então, ele cria código, ele faz conversão de linguagens de código, faz documentação de código, gera testes unitários. Eu uso muito ele atualmente para trabalhar com Terraform, por exemplo, para trabalhar com os meus manifestos de Kubernetes, eu uso bastante também. E ele tem uma feature bem legal, que a gente vem utilizando bastante, que é o AWS Transform, que é o quê? É uma feature do Q Developer que ela pode ser utilizada para fazer modernização, refatoração de aplicações legado. Então, vamos supor, a gente pega um .NET Framework, a gente consegue utilizar essa feature para transformar esse .NET Framework em uma versão recente do .NET, fazendo essa portabilidade de versão, ele consegue fazer o handling de tudo. E existem casos ali de clientes que, utilizando isso, reduzem esse tempo de horas, meses, né, dias, semanas, meses, para a questão de algumas horas, tá? Na camada do meio, então isso daqui é a nossa camada de, olha, ok, AI, digamos assim, pronta para uso, focada em produtividade. Agora, trazendo mais para o nosso tópico aqui, né, que é onde a gente está focado, é essa camada do meio que é o quê? Como que eu crio meus modelos, como que eu trabalho com modelos de AI generativa, como que eu crio as minhas aplicações de AI generativa, né? E aí aqui nós vamos falar principalmente do Bedrock, tá? Então o Bedrock, ele traz... Hoje em dia eu acho até complicado a gente limitar ele só em modelo, porque ele tem uma série de features para IA generativa, tá? Muitas mesmo, ele trabalha com agents, trabalha com uma série de coisas. Mas assim, se a gente for resumir da forma mais resumida possível, quando a gente fala de Bedrock aqui, a gente está falando de, olha, eu consigo utilizar diversos modelos, dentre eles modelos do Amazon Nova, consigo utilizar DeepSeek, consigo utilizar os modelos da Anthropic, Claude, por exemplo, tá? Para criar as minhas aplicações da maneira que eu preciso, né? Para criar as minhas aplicações utilizando a IA generativa, tá? E ali na camada, então a gente vai falar um pouquinho mais do Bedrock aqui, a demo que eu vou mostrar de Bedrock, inclusive. E na camada inferior é a nossa camada mais baixo nível aqui, né? Que é a camada onde a gente vai falar tanto
da parte de compute de alta performance, então Trainium, Inferentia, né, da parte de GPUs que nós temos para isso, muito focado aqui em treinamento de modelos de AI, e o SageMaker, que o SageMaker também ele é outra ferramenta que, cara, tem um universo inteiro, agora ele integra a parte de dados ali também, mas o SageMaker, ele tem ali as partes de AI, você consegue criar algoritmos de AI nele, fazer modelos customizados, utilizar modelos já prontos deles também, tá? E ele tem até uma parte que é o SageMaker Canvas, e você consegue extrair insights de dados, criar modelos utilizando o AutoML, de forma automatizada. Então, às vezes, sem necessariamente ter tanto aquela dificuldade de escolher qual seria o melhor modelo, tá? Beleza? E aí, pode passar por favor? Pode passar. Tá. E aí, né, seguindo nessa linha, tá, pode voltar por favor, só aquele lá de serviço? Obrigado. E aí, seguindo nessa linha, pessoal, quando a gente fala aqui do Bedrock, quando a gente fala de SageMaker, né, a gente está falando ali dos principais serviços de AI. Mas a gente sempre acaba integrando eles, né, com outros serviços. Por exemplo, né, o próprio Kendra, que o Bruno citou ali, né, então que ele faz ali a busca semântica para a gente, a busca inteligente. O OpenSearch com o S3, que é muito comum de se utilizar, tá? O OpenSearch para fazer aquela busca vetorial, nesse sentido. Auroramo e DynamoDB, então até linkando com aquela pergunta, né? É uma coisa que é muito comum a gente ver uma Aurora, um Dynamo dentro da nossa arquitetura, e o próprio SageMaker. E aí, né, como a gente prometeu para vocês, vamos pensar aqui um pouquinho na demo, né? Vamos ver uma parte um pouquinho prática. Vamos lá. Qual que é o objetivo da nossa demo, tá, pessoal? Aí você pode deixar que eu já compartilho aqui. Beleza. Ficar melhor. Aí se você quiser já ir dando uma olhadinha nas perguntas do chat. Eu já pego agora. Eu tô Beleza. pegando aqui pra gente já passar. Aqui. Por enquanto só tem a pergunta do Diego. Ah, não. Tem a pergunta do Fernando também. Opa. Pode ir colocando aqui, que eu já vou colocar. Perfeito. Bom, então vamos lá, pessoal. É a demo. Para essa demo, qual que é o nosso objetivo? Ela vai ser muito linkada ali com o caso de uso também, tá? Ou pra gente. Que é o quê? Trabalhar com chatbot. Sinceramente, um dos casos que mais aparecem, né, são relacionados com o chatbot. Obviamente, cada um deles com suas funções específicas, mas o mais comum deles aqui são relacionados ali a chat para algum nicho específico, né? Então, uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia, tá? Então, a ideia aqui é um chatbot que faça análise e interpretação de dados financeiros e dados complexos, né? Esses dados eles podem ser gráficos, podem ser PDFs, podem ser uma série de coisas ali, imagens, que a gente quer extrair deles, tá? E a gente sabe que às vezes até olhando pode ser um tanto quanto complexo de fazer essa análise nós mesmos, né? Indo lá e fazer essa análise, tá? Então a gente parte do pressuposto de que existe um storage ali onde existem vários PDFs com esses dados, tá? Legal. Primeiramente, antes da gente pensar na arquitetura aqui, vamos pensar naquilo que a gente estava falando, né? Essa parte de RAG aqui, como que ela funciona na prática, né? O que a gente quer dizer? Vamos lá. A partir do momento que eu penso aqui num fluxo de RAG, da maneira mais simples possível, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo otimizar as minhas respostas. Como que eu vou fazer a otimização dessas minhas respostas? E é aqui que está o pulo do gato, tá? O usuário, ele vai fazer uma pergunta, ele vai fazer uma query, certo? Essa query, quando a gente trabalhar aqui no modelo de RAG, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma busca em um banco vetorial, em uma base vetorial, ou seja, em um vector DB. Ele fazendo essa busca, ele vai trazer os resultados aqui, os possíveis resultados, e aí ele vai gerar um contexto. Então, olha que interessante. Quando eu faço a pergunta, ao invés de eu já perguntar direto para o meu LLM, eu vou lá
eu vou bater em um vector DB, que aqui no caso, por exemplo, ele poderia ser um open search, né? Então vou lá, vou bater nesse vector DB, vou fazer essa busca inicial. Trouxe o resultado dessa busca inicial. Esse resultado, ele vai ser utilizado aqui como contexto, tá? E esse contexto aqui, basicamente, ele vai ser utilizado junto com a minha pergunta. Então, ele vai fazer a minha pergunta somada a esse contexto que ele traz e passar tudo isso para o meu modelo, no meu caso, para o Bedrock, que vai gerar a resposta. Por quê? Porque fazendo isso, fazendo esse fluxo aqui, a gente consegue garantir, né, evitar aquela parte de alucinação, né, que ele pode ter, que é muito comum quando a gente trabalha com modelos assim, e não só evitar a parte de alucinação, mas também já trazer para ele ali uma informação prévia com base no que ele precisa. Então a gente está direcionando, né, a resposta, é isso que a gente está fazendo, tá? Com base nisso, então, como que seria isso daqui na prática, né, pessoal? Na prática, o que nós temos aqui, tá? O usuário, esse usuário, ele vai fazer aqui uma pergunta, né? Essa pergunta, aí aqui por padrão, né? Nesse caso da arquitetura, ele usa o Cognito para fazer a parte de autorização, tá bom? Essa pergunta, ele vai bater aqui numa lambda, que é a lambda que vai orquestrar tudo pra gente, né? Então ele autorizou, bateu na lambda. Beleza. A primeira parte que vai acontecer é buscar como que eu posso dizer? Buscar o histórico da conversa. Então esse histórico da conversa, ele vai ser armazenado aqui no DynamoDB, tá? E esse DynamoDB aqui, ele vai armazenar isso com base no session ID do usuário. Por quê? Porque aí, como contexto, eu já vou passar para ele o histórico da conversa como um todo, tá? Para ele saber do que ele está falando, ele entender, não se perder no meio do assunto, tá bom? Então, primeira coisa que ele faz. Legal. Buscou o histórico da conversa. Qual que é o próximo passo? Ele vai lá e ele vai bater aqui no nosso Bedrock, mas ele vai utilizar o Bedrock aqui com o Claudê 3 Haiku, basicamente para fazer um refraseamento disso daqui. Então, olha que legal, eu mando a pergunta, ele vai fazer um refraseamento dessa minha pergunta e vai retornar metadados, tá? Por que eu estou fazendo isso daqui? É aquela primeira parte do RAG. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer a busca no banco vetorial. Então, fiz o rephrasing dela e criei filtros de metadados. Então, eu trouxe isso em forma de metadados. Trazendo isso, com base nisso daqui, que é a primeira etapa, que eu já estou usando a AI generativa só para fazer essa parte, né? Ele vai retornar isso para o Lambda. E aí, agora sim, o Lambda, com esses metadados e com essa query refraseada, ele vai buscar aqui no nosso OpenSearch com o S3. Então, ele vai fazer a busca ali naquela nossa base de documentos. Isso vai retornar ali quais são os melhores resultados para a gente, né? E quando ele trouxer esses resultados aqui por semelhança, agora sim, toda essa primeira etapa, até o passo 5 aqui, foi só para a gente buscar o contexto, né? Então, beleza, ele trouxe isso daqui. Agora sim, o que ele vai fazer? Ele vai lá e ele vai utilizar esse contexto aumentado, né? Ou seja, ele vai utilizar o RAG aqui para trazer isso daqui que ele buscou na nossa base vetorial, vai mandar, vai fazer a pergunta com esse contexto a mais, e agora sim o Claudê vai responder. E aí aqui, como se trata da resposta da pergunta, a gente pode utilizar um modelo mais potente, né, para trazer essa resposta, tá? Pontos importantes aqui, pessoal. Pontos importantes, na verdade, né? Vamos lá. Primeira coisa, aqui a gente está trabalhando com o Knowledge Bases do Bedrock. Como eu disse, o Bedrock ele vai muito além de só suportar modelo. Ele basicamente traz um ecossistema inteiro para você trabalhar com a AI generativa, tá? Essa parte de Knowledge Bases, ela vai automatizar toda essa parte de RAG que a gente está falando. Então, ele vai integrar aqui com o OpenSearch, por exemplo, e ele vai fazer essa parte, aquele fluxo, né, que eu mostrei anteriormente, de uma forma mais automatizada. Um outro ponto importante também é essa partezinha aqui, ó. Quando a gente fala aqui dos modelos que a gente vai utilizar, um dos grandes pontos aqui do Bedrock é que você consegue utilizar os melhores modelos para o que você quer fazer.
E isso você não vai ter uma dependência de usar sempre o mesmo modelo para a mesma coisa, né? Então, por exemplo, aqui, para fazer o refraseamento, eu utilizei um modelo. Para fazer aqui a resposta em si, eu já estou utilizando outro modelo. Então, você consegue trabalhar dessa forma, tá? Vamos lá. Na prática, né? Tá? Essa demo é uma demo pública, pessoal, então vocês conseguem acessar ela, tá? Tranquilamente. Vou mandar o link aqui no chat para vocês, tá? Mas ela é uma demo pública e, inclusive, ela tem até uma ideia aqui de custos disso, né? Quanto que isso custaria para fazer uma implementação do tipo? Por quê? Ela é montada de uma forma que vocês poderiam utilizar isso como base para outros projetos, né? Esse é o grande ponto dela. Essa é a grande ideia aqui. Nesse caso aqui, o que ela vai fazer? Ela vai buscar ali dados de 3 grandes empresas financeiras, tá? Dados públicos. Então, ela tem uma base de dados públicos ali. E ela vai trazer respostas daqueles dados para a gente, tá? Então, aqui ele dá uma ideia aqui da arquitetura, dá uma ideia da estrutura de pastas, tem os arquivos Python, vocês podem ver como que ele é feito, tá bom? E aí, se eu vier aqui, então, eu tenho aqui no section. Por exemplo, se eu perguntar aqui quais foram os resultados da XP em 2023, por exemplo. Isso aqui são dados públicos, tá, pessoal? Aí ele vai pegar, ó, tá vendo que ele tá falando aqui em Retrieving Documents? Aí beleza, ele falou que ele não encontrou nada relacionado a resultados da XP, tá? Então ele não consegue trazer uma resposta satisfatória. Ele analisou os documentos, mas não tem nada de dado satisfatório. Vamos tentar então. Dados. Então, vamos ver se os do Itoy tem alguma coisa. Aí aqui. Ele começa a pegar aqui. Beleza. Vamos, por exemplo, tentar entender aqui quais foram vamos ver se ele pega alguma coisa aqui de crescimento, né? Que ele não está conseguindo buscar. Deixa eu ver. Nesses documentos aqui ele não traz esse nível de detalhamento, tá? Por isso que ele não consegue trazer esse tipo de resposta. Vou até atualizar aqui. Vamos ver se não... Aqui, tá? Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar, ele vai buscar ali nos nossos documentos. Esses documentos ali, tá? Eles partem daquela nossa parte de reg. Então, eles partem aqui nesse início. E aí, com base nisso, ele vai fazer a análise daquilo. Tanto a análise dos PDFs, da parte de gráficos. Ele vai entender, né? Vai fazer um entendimento daquilo que está acontecendo e conseguir retornar essa resposta pra gente, tá? Então, é um chatbot, assim, bem simplesinho. Obviamente, é só uma demo, né? Existe uma série de coisas que a gente se preocupa para implementar IA, que eu vou falar um pouquinho também, mas só para mostrar para vocês que ela existe, tá? E dá para vocês uma ideia de como que isso costuma ser feito, tudo bem? Só antes de eu finalizar aqui, um ponto importante, tá? Novamente, aqui eu estou mostrando para vocês uma demo. Existem pontos que quando a gente fala de trabalhar com IA em produção, a gente começa a se preocupar, por exemplo, a questão de guardrails, né? Como que eu garanto que a minha AI só vai, por exemplo, responder, né, aquilo que eu gostaria que ela respondesse? Como que eu garanto como que eu evito, né, possíveis hackings de LLM? E isso já é uma coisa hoje em dia, né? Então as pessoas elas criam prompts ali para fazer como se fosse prompt de força bruta para forçar a AI a retornar dados, né?
que não deveria retornar. Então, como que a gente protege quanto a isso? Então, existem features no próprio Bedrock, por exemplo, Bedrock Guardrails, que a gente pode utilizar. Mas aqui, eu acho que o principal ponto e a principal forma que a gente tem trabalhado aqui na AWS é com parcerias, tá? Então, por exemplo, eu tenho trabalhado muito próximo aqui da Nuage, por isso, né, que a gente está fazendo esse webinar juntos, nesses projetos de AI, por alguns motivos. Primeiro, para garantir essa questão de segurança e qualidade, né? Então, trazer um parceiro nesse sentido, a gente consegue garantir o quê? Que ele vai entregar esse projeto nos padrões de qualidade que a AWS espera, entregar esse projeto ali pensando nos nossos padrões arquiteturais e pensando ali justamente nesses pontos. Poxa, como que eu protejo isso? Quais são os padrões de segurança que a gente deve adotar? Quais são as melhores práticas? Tá? E também por uma questão de aceleração desse processo. Então, ao invés de eu depender, por exemplo, do meu time, fazer toda a parte de aprender, né, a trabalhar com IA generativa e aprendendo ali na tentativa e erro, ou às vezes até, por mais que o meu time já esteja acostumado, ele pode estar muito ocupado com outros projetos, né, mas ainda assim eu quero inovar, como que eu consigo fazer isso de forma rápida? Como que eu consigo acelerar esse processo, né? E aí também é um dos pontos que a Nuage, ela vem ajudando muito a gente nesse sentido, nesse tipo de entrega. Tudo bem? Dúvidas aqui, pessoal? Deixa eu só parar de compartilhar aqui, que Lucas, senão... nós temos duas perguntas aqui. Uma do Fernando, ele está perguntando: a AWS tem alguma solução para servir de front para os agentes do Bedrock? Essa aí a gente já teve até um questionamento de um cliente semelhante. Uhum. A AWS, você quer responder ou eu respondo, Lucas? Pode mandar bala, pode mandar bala. Vamos lá. É até bom que você pode me complementar também, que você está vendo de dentro da AWS aí, mas Perfeito. a AWS ela tem algumas abordagens assim para servir de um front-end com agentes do Bedrock. Então, hoje não tem uma solução 100% pronta e nativa voltada para uma interface 100%, vamos dizer, plug and play para usuários finais, como um chat front-end completo. No entanto, você tem aqueles três caminhos que você pode utilizar, né? Que é um Bedrock mais um Amazon API Gateway mais um Lambda, ou então um Amazon Lex como front conversacional, ou Amazon Q para alguns casos de agentes pré-configurados, né? Então, ter esses casos, e também você pode construir o seu próprio front, né? Com React, né? E com outras soluções. Mas, assim, se você quiser usar algo pronto para teste, existe alguns templates que open source de chat front-end e você consegue adaptar. Mas qualquer coisa você pode procurar depois da reunião que eu posso te mostrar aqui, inclusive templates para você montar um protótipo para você começar a trabalhar. A outra pergunta que nós temos, ela é do Rafael. Isso, o Rafael está perguntando. Gostaria de entender qual que é a melhor abordagem para estruturar qual a melhor abordagem para estruturar uma base de conhecimento para dados complexos como código-fonte de aplicações. Outra dúvida: apenas adicionar metadados aos arquivos da base de conhecimento já é suficiente para buscas mais eficientes? Eu vou responder a de baixo, você já responde a de cima aí, Lucas. Não, metadados eles ajudam, mas eles não vão substituir, tá? Eles não substituem uma boa vetorização. Então, eles facilitam os filtros, mas eles não ajudam o modelo a entender a semântica do conteúdo. Então, assim, o metadados ele não vai conseguir ajudar nessa parte aí. Exato. Metadado nesse sentido, até naquele exemplo que eu mostrei, né? O uso do metadado ele vai ser na primeira parte, né? No fim do dia, para trazer para ajudar, na verdade, a nossa query a conseguir identificar melhor os documentos que ele vai utilizar, tá? Então é um ponto a mais, mas perfeitamente como o Bruno falou. É um adicional, mas não um substituto em si, tá? Da vetorização. E agora, beleza, quando a gente fala de base de conhecimento para códigos, para dados complexos, aí eu já diria que vai depender muito de cada cenário, tá? Sinceramente, varia muito, né? No fim do dia, na prática,
a gente vai ter cenários ali muito parecidos. Então, por exemplo, beleza, o próprio uso ali de um OpenSearch da vida, algo nesse sentido, tá? Ou de um Kendra, dependendo do que for. Mas vai depender muito de cada cenário, porque, por exemplo, para código-fonte, normalmente quando a gente está falando de código-fonte, a gente provavelmente já está falando ali da parte de fazer sugestões com base na nossa base de código, né? Nesse sentido, por exemplo, já é um tipo de cenário que eu diria que vale muito mais a pena ir para, como que eu posso dizer, partir para soluções já prontas, né? Que é o caso ali do Kill Developer, porque nesse sentido a gente já conseguiria ali, e não é que ele tem só uma base de dados, né? Uma base de conhecimento de código-fonte, mas ele já é pronto para aquilo. Então os guardrails dele já são prontos para isso, né? Ele já é preparado nesse sentido. A base de dados dele é uma base muito gigante, né, de códigos-fontes. Então, assim, respondendo, varia muito de cada caso, tá? No geral, não necessariamente foge muito do padrão que a gente está acostumado, mas varia muito de cada caso, do que a gente quer fazer. E aí a pergunta que eu sempre faço, quando a gente vai analisar isso tá, o que eu quero fazer com esses dados e como que eu quero trabalhar com eles? Porque dependendo disso, isso pode ser um fator que vai levar a gente para uma solução já pronta, ou um fator que talvez a gente consiga falar, poxa, será que é o melhor caminho para se fazer? O que a gente pode seguir, tá? Tem mais algum ponto? Então, Lucas, eu creio que não. Creio que nós não temos mais nenhuma pergunta. Perfeito. Então, acho que chegou a hora que o pessoal está esperando aí, né? Vamos lá. Nosso querido Kahoot. Pessoal, Vamos eu lá. vou compartilhar o link do Kahoot aqui. Aí vou aguardar todos entrarem lá para nós fazermos as perguntas. E quem acertar mais perguntas será o ganhador aí da Alexa. O Eu link posso eu já. participar? Aí eu creio que não seria legal, viu, Lucas? Ah, Aí, Bruno, eu acho que tem que compartilhar a tela, tá? Porque provavelmente na sua vai aparecer as questões eu já estou e aí, compartilhando aqui. pra Bom, gente garantir. vai, povo. Por que não está compartilhando? Peraí, deixa eu fechar e abrir de novo aqui. Conseguem ver minha tela? Compartilhei o link, compartilhei a tela aqui novamente. Vê se agora foi. Agora foi. Vamos lá, Vamos pessoal. esperar. Quantas pessoas tem aqui? Vamos esperar mais um pouco. Bora que é coisa séria, hein, pessoal? É competição aqui pra ganhar Alexa. Não pode bobear, não. Vamos entrar no link. Vocês conseguem entrar também pelo QR Code que está compartilhado aqui, tá? Bom ponto. QR Code. Já temos 5 competidores. Dá mais um minutinho aí. Vamos lá, pessoal. Pessoal, e quem também quiser conversar depois do webinar, até para conversar sobre protótipos, algum teste que precisa fazer, pode ficar à vontade para nos procurar aqui, tanto eu como o Lucas. Nós passamos algumas informações aqui para vocês também pós-reunião, que aí podem direcionar, ajudar no que vocês precisarem aí. Eita, já temos 8, hein? Vamos esperar dar ficando os. Ai. Tá ficando quente. 9. É isso, pessoal.
Vamos iniciar então, Lucas? Acho que Vai já. lá. Vamos lá, vou iniciar, hein, pessoal. Eita. O que significa a sigla REG na IA? Vamos lá. 15, 10 segundos. Ai, ninguém respondeu? Vamos lá. Como Vamos assim, lá, gente? Ninguém gente. respondeu. Vamos lá, vamos para a próxima. Qual o principal problema que o REG resolve? Tem duas respostas. Alucinação, nada. Qual foi a outra resposta que fizeram? Redução de custo com servidores. Vamos ver quem está na frente aí. Ainda não acertaram, hein? O Coche está na frente. Diego Coche. Vamos lá, para a próxima. Vamos lá, galera. Qual serviço da AWS permite o uso de LLM sem gerenciar a infraestrutura? Isso é boa, hein? Olha aí, quem acertou? Quem acertou o Bedrock? Quem Eles será estão que falando acertou? aqui que tá dando tempo esgotado logo de cara, pessoal. Ó, tempo Já esgotado, tá dando erro? o tempo de segundo na tela de vocês não reflete para eles. Perdão. Ué, Ah, deixa eu ver se tá com algum erro aqui, cara. Eu vou continuar. Peraí, só... em todas as questões. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, como não funcionou aqui a questão do Cangu, que eu vi que todos deram problema, eu vou pegar todos que estão lá dentro da sala. Peraí, não saia ninguém ainda e vou fazer um sorteio aqui para eles. Deixa eu pegar aqui quem está aqui na sala aqui. É, acho que é mais justo. Tem problemas técnicos, pessoal. A gente não trouxe o arquiteto de soluções de carro hoje. Tá parecendo apresentação da Microsoft, cara. Deixa eu olhar aqui. Ah, eu Vou tenho pegar aqui o Koshi. O Koshi. Bruno tá só colocando aqui, pessoal. Ele vai PH. Eu tô pegando os nomes aqui que eu vou fazer um sorteio aqui. Nêmia, Jorge, Renato. Boa, coloquei aqui todo mundo.
Agora deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Pessoal, estão todos os nomes aqui? Augusto, Bordini, Coche, Andrade, Rosa, Santana, Conte. Se tem alguém que está sentindo falta aqui, pode falar aqui no chat que eu já coloco. No chat, nas perguntas, tem alguém? Tem o Matheus Santos aqui, ele tá? O Matheus é do nosso time. Ah, tá. Justo. Rafael Silva, perfeito. Aparentemente foram todos. Deixa eu só confirmar antes aqui da gente rodar o sorteio. Se estão todos aqui pra gente não ter problema depois. Faltou o Renato. Faltou o Renato? Tem que só colocar aqui pontos de atenção que aqui é separado por vírgula. Diego. Faltou o Renato que você falou, certo, Lucas? Uhum. Pessoal, então, vou fazer o sorteio agora. Vamos lá ver quem é o ganhador. Vamos fazer uma animação na contagem regressiva para ela ficar mais... Então, vamos lá. Quem ganhou a nossa Alexa aqui no sorteio foi o Fernando Andrade. Aí, ganhou uma Alexa. Fernando, se possível, você mande aqui o seu e-mail e o seu telefone aqui, que nós vamos entrar em contato contigo para fazer a entrega dessa Alexa. Já temos as informações, perdão. Sim. Uhum. Vamos aqui. Pessoal, então é isso. Finalizamos aqui o nosso webinar de hoje. Passamos até um pouquinho. Não, falta um minuto ainda. Agradecemos aí a presença de todos. Lucas, obrigado aí por toda a ajuda aí para Lucas, Matheus, para nós criarmos esse webinar. E ficamos à disposição de todos para nós conversarmos aí, caso precise de alguma informação, queira bater um papo, até para começar essa transformação digital aí dentro da sua empresa também. Obrigado, hein, pessoal? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa tarde. Boa tarde.